Você valoriza a sua história? Quanto você tem orgulho de tudo que você já passou? Ou qual significado você deu ou dá ainda para suas experiências, né, do passado? O quanto você compreende o estado atual, onde você está hoje, como resultado de tudo que você passou na sua vida? Esse tema é um tema recorrente nas sessões de transição de carreira, nas sessões de terapia. E cada vez mais as pessoas, assim, com essa necessidade de serem autênticos, de darem significado para tudo que viveu na vida, mesmo os períodos de perrengue, mesmo os períodos conturbados, traumáticos, fazem parte da nossa história e a gente precisa se reconciliar com isso. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso, contar um pouquinho mais da minha história e dizer o porquê fazer as pazes com a sua história, valorizar a sua história é uma coisa que vai impactar a sua vida e mudar completamente o seu resultado daqui para frente. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. Estou aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais leve, equilibrada, feliz, falando de um tema que é muito conectado comigo. Assim, há quase 5 anos atrás, gravei um podcast falando desse mesmo tema, contando a minha história. Não vou aqui regravá-lo na íntegra, mas para você que está chegando agora, onde que entra a minha história nisso tudo, né? E por que esse tema também pode ser relevante para você? Eu venho de uma origem muito simples, né? De uma família muito pobre. Graças a Deus hoje estamos bem, né? Mas lá quando eu nasci, meus pais não tinham roupa para me vestir, não tinham como me tirar do hospital, eu não tinha casa para morar. Minha mãe ficou um tempinho com o bebê nos braços no meio-fio, enquanto meu pai encontrava um lugar para me colocar. Foi esse o contexto que eu nasci. E passamos por muitos perrengues, tá? Pai trabalhador, mãe trabalhadora, que vieram do interior para fazer vida em Belo Horizonte, a capital, né? Para se reconstruírem. Mas teve eu, depois de um ano teve minha irmã, depois de mais um ano meu irmão, e essa escadinha de 3 filhos. Meu pai tem outros filhos, eu tenho outros irmãos de uma família anterior, mas com a minha mãe, né, eu fui criada com esses dois. Então eram 3 crianças pequenas, passando muita dificuldade, com a única preocupação, assim, do que vamos comer hoje, de qual que é a roupa que eu vou pôr nesses meninos, porque os meninos crescem muito rápido, as roupas acabam, né? Foi uma infância de muitas privações, uma infância de muita escassez. Essas coisas que a gente vê aí comum no final do ano, como ceia de Natal, presentes, cestas, Papai Noel, não tinha nada disso na minha vida, não. E claro que isso deixou marcas importantes, né? Crenças limitadoras sobre dinheiro, sobre escassez, coisas que posso falar em um outro momento, coisas que já tratei nas minhas terapias, né? Mas aí, continuando, depois dessa infância de muita dificuldade, passei por uma adolescência igualmente difícil, né? Adolescência talvez mais difícil porque na criança tudo é festa, o adolescente ele já tem consciência, né? De que é pobre, né? Fui muito discriminada. Em certa ocasião, tomei consciência dessa pobreza quando estava em entrevista procurando estágio e me percebi assim, sem estar na roupa adequada, meu cabelo não estava legal, talvez por uma falta assim, de se arrumar mesmo, né? E foi bem difícil conseguir esse lugar no mercado, foi bem difícil me colocar. Não era uma coisa que eu queria fazer faculdade, eu nem sabia que podia fazer faculdade. Até que em um desses estágios, era um estágio inclusive na PUC, uma pessoa me perguntou: e Sheila, você vai estudar o quê? Eu falei: eu nada, né? Faculdade não é para mim, não. E ele me ajudou a sonhar, me ajudou, falou: não, é para você sim, você pode chegar onde você quiser. E eu acreditei naquilo. Aos 21, entrei para a PUC como bolsista do ProUni, que é uma coisa que eu falo com muito orgulho. Consegui uma nota muito boa na época, base de muito estudo, trabalhava, estudava, fazia cursinho, não passei na federal, mas consegui a bolsa do ProUni. Cheguei na faculdade assim, como um bicho do mato mesmo. Por que eu falo isso? Eu não sabia me comunicar com aquelas pessoas, eu não falava bem, eu não tinha aquela postura, eu era muito arisca, muito acanhada, e num momento assim de as pessoas estavam lá muito bem vestidas, muito bem estudadas, e eu demorei muito tempo para encontrar o meu lugar na faculdade, embora vários amigos da faculdade estavam em situações parecidas com a minha,
E eu encontrei, né? Me encontrei no meu grupinho parecido comigo por lá. Estudei por muito tempo com dificuldade de português, dificuldade de entendimento, um sacrifício para não perder a bolsa, porque não podia tomar pai em uma matéria, aquela coisa toda. Consegui, com muito custo, com muito trabalho, com muita dedicação, consegui formar na PUC e foi assim, uma das maiores realizações da minha vida até hoje, que talvez foi a primeira delas, assim, né, de grande marco. E por que eu conto isso para vocês, assim? Porque da onde eu vim e onde eu tô hoje, que ainda é longe de onde eu vou chegar ainda, né? Eu penso que qualquer um de nós pode chegar. Hoje eu fiz as pazes com a minha história, mas acredite que por muito tempo eu não contava isso para ninguém. Eu não contava para ninguém que eu era a mais esforçada, mas não a mais inteligente da minha turma. Tinha muita dificuldade, tinha provas que a pessoa nem queria fazer comigo. Sabe aquelas provas em dupla? Eu ficava sozinha, né? Então, assim, hoje, quando eu penso no quanto eu conquistei, no quanto as pessoas me dão feedback, do meu conhecimento, da minha postura, do quanto eu ajudo os meus clientes e aprendendo todos os dias com eles, eu penso, gente, se eu, com tudo aquilo que eu passei, eu estou aqui, todo mundo pode chegar. Mas qual que é a condição para cada um de nós superar os próprios limites e crescer? Porque aí veio muita coisa depois da formatura, né? Veio carreira em recursos humanos, veio depois a transição de carreira para trabalhar por conta própria, o trabalho com a clínica de psicologia, que eu nem imaginei, né, que ia ser onde eu me acharia, assim, muito crescimento, mas a partir dessa aceitação, olha, eu vim de uma origem muito pobre, com uma carência de educação, com uma carência de falar certo, uma carência de me expressar da forma adequada, carência de me relacionar com as pessoas. Tudo eu precisei aprender quase do zero e foi bem desafiador. Mas as competências que a gente precisa para crescer na vida, todas elas são desenvolvidas. E a gente precisa se conectar com a própria história. Um cliente meu recentemente me trouxe uma dificuldade, eu ali tentando, ele não passa em processo seletivo nenhum, e eu tentando entender por quê. Até que numa entrevista simulada com ele, eu identifiquei que ele, na hora de se apresentava de uma forma muito apagada, não valorizava os aspectos da própria história, por também ter tido uma história de muita escassez, de muita dificuldade, de muita superação. Não gostar muito de falar sobre isso. Então, quando eu ajudei ele a criar uma trilha e ressignificar a própria história e valorizar as forças e os pontos positivos dessa história, mesmo os momentos mais desafiadores, ele deslancha, assim, e hoje ele já se apresenta de uma forma muito mais efetiva. Um outro cliente falando para mim de vários fracassos, ele sente que fracassou, que fracassou no casamento, que fracassou com os filhos, que fracassou no trabalho, que fracassou. E aí ele traz esse discurso pesado do fracasso e não consegue também se encontrar, fazer uma transição de carreira, ser feliz. E quando eu ajudei ele em um processo terapêutico a ressignificar cada fase, um processo longo, um processo de autoconhecimento, de imersão em si mesmo, de se perdoar, de se aceitar, de se conectar consigo mesmo e de fazer as pazes com a própria história ao ponto de valorizar tudo que passou, mesmo aquilo que lá atrás ele achava que era fracasso, ele também deslanchou em um nível exponencial, sabe? Então hoje, aí com mais de 12 anos formada, mais de 15 anos trabalhando na área, porque já trabalhava na área mesmo na época da faculdade, na área que eu falo assim de desenvolvimento de pessoas, né? Eu vejo que a carência das pessoas já muda, todos nós somos diferentes, mas que as pessoas que valorizam a própria história, que contam com orgulho do que venceram, do que superaram, do que erraram, do que aprenderam, essas pessoas crescem e evoluem de uma forma muito mais eficiente, né, do que as pessoas que não conseguem fazer isso. Então, o meu recado para você hoje é: não importa o que você acha que foi ruim na sua história, cara. Você precisa fazer as pazes com isso e valorizar cada fase da sua vida, valorizar cada dificuldade que você superou, valorizar, e aí eu poderia aqui falar de várias outras dificuldades que ainda tenho e que ainda estou fazendo as pazes, mas a gente precisa se aceitar,
sabe? Se aceitar como realmente somos, nas nossas limitações, nas nossas forças, com a nossa história, seja positiva ou seja aquilo que a gente acha que não era positivo, mas a gente precisa olhar para essa história com amor, com aceitação, com acolhimento, com gentileza. Não é com crítica, com julgamento, com tristeza, com vergonha, nem nada disso. Porque os sentimentos que você tem quando você olha para a sua história é o que define qual que é a história que você vai fazer daqui para frente. Então, se você sente vergonha, se você sente fraqueza, se você sente que fracassou, se você sente que foi horrível, você está levando isso. E aí a história que você poderia criar de novo, começando a partir de hoje, ela está sendo uma mera imitação ou reprodução de padrões negativos de tudo que você já viveu. Então, onde que entra o ponto terapêutico de ressignificar, de recontar a sua história, de valorizar cada perrengue que você passou? Porque quando você faz as pazes com a sua história e entende os pontos positivos de superação, de valorização que você passou, a partir de hoje você já consegue fazer uma história diferente. Você consegue contar uma história diferente com autoconfiança, com autoestima, com uma energia positiva, com força, né? E a história que você vai contar daqui 5 anos, daqui 10 anos, vai ser uma história diferente e não uma mera reprodução da história que se foi. Então, todos nós estamos, todos os dias, nos refazendo, nos reconstruindo, nos fortalecendo, né? E sonhar com coisas novas, alimentar a sua mente com a história que você quer contar daqui a um tempo é muito importante. No processo terapêutico, acredito que com os exemplos que eu dei aqui ficou claro, né? Eu trabalho de uma forma bem profunda com isso, para identificar crenças limitadoras, padrões de autossabotagem, em que pontos a pessoa não consegue falar de si mesma, em que pontos a pessoa consegue falar da própria história com segurança, e a gente começa a se reconstruir. Dentro do processo terapêutico, você se redescobre, se reinventa, você recomeça. E eu espero que esse podcast tenha te incentivado a fazer isso a partir de hoje, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder essa reflexão de que toda a história que vivemos é importante para a história que estamos construindo. E que você precisando de ajuda para conseguir fazer isso, estou aqui à disposição, ok? Um abraço!